Paz do Senhor Jesus para vocês. Para mim é um motivo de alegria estar aqui recebendo você nesse canal. Se você chegou pela primeira vez, seja bem-vindo. Você também que está vindo pela terceira, quarta, quinta vez, seja bem-vindo novamente em nome do Senhor Jesus. A proposta desse vídeo foi falar sobre a questão do porquê que a igreja unicista ela representa hoje uma parte menor do cristianismo no Brasil. Sem falar que eu não vou entrar em detalhes sobre a era de Constantino, o século de Constantino, que foi o terceiro século, foi um imperador que ele unificou na sua época, tentou unificar as religiões. E patrocinado por ele, muitos teólogos ao longo do tempo veio inserindo culturas pagãs, tríades pagãs como Mitra, outras culturas, Apolo, eram os deus que ele adorava, e ele pseudamente se converteu ao cristianismo. Essa história é muito falada pela internet. Se você tiver interesse em saber sobre Constantino, digite aí Constantino, que tu vai encontrar vários vídeos falando sobre esse tema. Então, para que esse vídeo seja curto, eu não vou entrar muito a fundo na história, mas resumidamente é isso. Ele foi um imperador, que conhecido pelo Concílio de Nicéias, onde ele estabeleceu alguns dogmas, entre eles a doutrina da Trindade, ok? Sendo que, naquela época, até o segundo século, o que predominava era a doutrina modalista. E quando nós pensamos no passado, nós entendemos que homens como Policarpo já tinha em suas expressões algumas frases que você encontra na história desse homem se referindo a Jesus Cristo como Deus. Então nós temos aí um pai da igreja, vamos dizer assim, um apóstolo, um discípulo de um apóstolo, que foi discípulo de João. Esse homem já dava indícios de que sua fé era monoteísta em Cristo Jesus, que ele acreditava estar habitando a divindade. Então, irmãos, no passado, seria uma ignorância acharmos que a doutrina modalista não era predominante. Aqueles que estudam história vão entender, porque, na verdade, a Trindade ela foi construída ao longo dos séculos. Cada um vinha e dava um pitaco, até o ponto de hoje nós entendemos aí que eles têm a ideia de uma consciência trina na divindade. Então, hoje eles encaram assim. Agora, hoje, nos dias de hoje, por que essa doutrina ela não é a predominante? Então vamos lá. Isso é uma visão de quem conviveu muitos anos no meio do povo unicista. Eu não conheci outro evangelho, outra doutrina. Claro, quando eu era bem criança, fui da católica, mas isso não conta porque eu não sabia nem o que estava acontecendo quando me batizei. Então, não vou contar com isso porque eu nem lembro. Mas então eu vou falar que a minha formação cristã ela é totalmente dentro da igreja evangélica unicista. E o que eu percebo, algumas fraquezas dentro desse mundo unicista. Primeiro, irmãos, hoje em dia, nós não temos uma visão, quando eu falo nós, eu estou me englobando para não dizer que eu estou batendo nos outros. Não há uma visão evangelística forte. As igrejas hoje que existem unicista, elas começaram a girar em torno de si mesmas. Eventos para agradar o povo que já estão lá. E muitas das vezes as pessoas querem pregar a unicidade para trinitarianos. Irmãos, o foco não é esse. Nós simplesmente estamos aqui, por exemplo, nós do canal, eu digo sou eu, do canal Ministro do Evangelho, eu estou aqui como uma forma apologética de defender e expor a minha visão doutrinária. Logicamente, se você é um trinitariano e você chega até esse canal aqui, você vai se sentir talvez às vezes até mesmo tocado, agredido intelectualmente, porque você pensa de uma forma diferente. Mas a intenção aqui não é te agredir de forma nenhuma intelectualmente, aqui é passar a minha fé. E às vezes nós somos um pouco mais veementes, no tocante à defesa da nossa fé, porque a gente está apanhando, irmão. A gente está apanhando, então a gente tem que se defender. Então aqui é mais para que essa mensagem do nome seja divulgada e esclarecida, para que esse tabu de dizer que nós somos heréticos caia por terra. Então, voltando ao assunto, o primeiro ponto que eu vejo, irmãos, é a questão que a igreja unicista no Brasil, ela se acomodou. Elas estão envolvidas entre si mesmas, nas suas campanhas, nas suas metas, e não estão envolvidas com o evangelismo. Quando se fala em evangelismo, você vê, a igreja vai lá, reúne meia dúzia de pessoas, vai para uma praça, canta hino e pronto. Isso é talvez até para cumprir uma consciência que está lá dizendo a eles que precisam ir e evangelizar. Não mudaram seus estilos, não investem. Agora, não é puxando sardinha para a minha denominação. Existem igrejas que são menores, como a minha, igreja primitiva, onde o nosso pastor está lá sempre tentando inovar no evangelismo, investir em tecnologia, colocando os seus membros para fazer cursos, para aprender a mexer em Instagram, direcionar os vídeos, enfim, tentando fazer uma mídia no evangelismo
de mídia para que possamos atingir várias pessoas. Agora, isso, infelizmente, ainda é a exceção no meio unicista. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero dizer para você, que há essa falha no meio da unicidade, no povo unicista. Isso eu vejo que é em todas a maioria das denominações, salva-se uma, como eu falei agora, primitiva, e outra que estão investindo em evangelismo. Do contrário, se querem pegar em aquário dos outros, essa é a verdade. Eu quero ganhar assembleiano. Irmãos, eu prefiro até que, se o Senhor trazer assembleiano, metodista e outras denominações, amém. O Senhor Jesus esteja tocando e abençoando essas vidas. Eu já prefiro que as pessoas que nunca tiveram experiência com Cristo, que sejam essas as pessoas que possam aderir ao canal, à igreja primitiva, e passar a ser parte do corpo de membresia da igreja primitiva. Eu prefiro assim. Mas quando vem alguém de outra denominação, claro que a gente vai dar todo o apoio e acolher da mesma forma, porque o Espírito Santo está tocando nessa vida, e ele teve esclarecimento sobre a doutrina da unicidade, e eles estão querendo vir. Amém. Esse é o primeiro ponto, evangelismo. Agora, o segundo ponto que eu vejo, são igrejas, a maioria das igrejas, com exceção talvez do Ministério Guarda da Verdade, eu não conheço outro, são igrejas extremamente legalistas, entendeu? Extremamente legalistas. O que é isso? Legalismo é aquela, quando eu falo em legalismo, é aquela igreja que ela está vivendo, está na graça de Deus, pega a graça de Deus, ela está com o pezinho lá no Velho Testamento. E faz do que os seus usos e costumes sejam algo fundamental para a salvação. Como, por exemplo, não pode cortar o cabelo, não pode ver televisão, não pode... uma lista de coisas, não pode ter barba, porque se tiver barba não está no padrão, e tem que ser no padrão deles. E isso, irmãos, querendo ou não, dificulta e afasta o ser humano de entrar numa situação dessa, porque os brasileiros já vivem tão privados de tantas coisas, ele chega lá, não posso isso, não pode aquilo. É lógico que nós estamos falando aí que você pode beber, pode isso, pode aquilo. Eu não estou falando disso, estou falando de coisas como, por exemplo, padrão de vestimenta. Não pode botar uma calça pantalona porque não convém, não pode colocar um batonzinho porque é Jezabel. Então, irmãos, muitos ainda vivem nesse modelo de usos e costumes, né? Agora, lógico que a gente não está falando de mudança de vida, de caráter, né? Do Espírito Santo transformando a pessoa. Isso aí existe, sempre existirá. Mas esses excessos de proibição, eles acabam criando um muro entre o não crente, né? Os desigrejados, os não crentes, a entrar e seguir flutuando dentro de uma igreja unicista. Então, essa é a minha visão do porquê que as igrejas unicistas não estão expandindo, porque muitas delas não investem no evangelismo. Isso é o principal, né? Segundo, que são igrejas muito legalistas. E terceiro ponto, a liderança dessas igrejas se tornaram muito vaidosos pela doutrina, né? Nós somos o povo do nome, e quem quiser que venha, né? Somos a igreja, somos os melhores. Porque, irmãos, eu não deixo de reconhecer que no meio da igreja trinitariana, dos trinitarianos, tem pessoas muito abençoadas, tem pessoas que são usadas por Deus, embora tenha esse entendimento equivocado sobre as Escrituras, mas são pessoas dignas, e muitas das vezes, muitos desses cristãos que estão dentro dessas igrejas dão mais testemunho ainda do que algum unicista. Infelizmente, acontece. Agora, eu não estou aqui, irmão, querendo jogar pedra na minha própria casa, no meu próprio telhado. Eu estou aqui dizendo a realidade. Infelizmente, é o que vemos por aí. A grande comunidade unicista gera-se em torno de si mesmo, de suas próprias metas, suas próprias vaidades, porque somos a igreja do nome, não sei o quê, e acha que isso é o suficiente. Então, hoje, infelizmente, a igreja unicista, ela está acomodada. Então, essa é a grande razão, a percepção, pelo menos minha, de que eu tenho acerca do porquê que a igreja unicista não é a igreja, não representa a maior parcela das igrejas atuais no Brasil, né, em termos de quantidade de pessoas. Muitos agora, no caso unicistas, né, pessoas que têm a visão de unicista, muitos deles estão nas igrejas trinitarianas. Isso é um fato. E muitos que estão lá pensam que são trinitarianos, mas a sua fé, quando vai se expressar, é unicista. Eles creem em manifestações. Então, se fôssemos contabilizar nesse sentido, claro que a igreja unicista, ela seria, o povo unicista é bem maior. Talvez a igreja como instituição, não. Deus abençoe. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo.